Penso que quase todos conhecerão o professor Luís Matias, mas de qualquer modo haverá quem não conheça. Portanto, o Luís Matias concluiu em 1996 o seu doutoramento em Física, na Especialidade de Geofísica, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2003 realizou as provas de agregação na mesma faculdade e desde 2015 é professor associado no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Toda a sua atividade de investigação tem sido realizada no antigo Centro Geofísico da Universidade de Lisboa, que agora se chama Laboratório Associado Instituto Dom Luís, o IDL. As principais áreas de atividade científica são a sismologia, a ativa e passiva, a sismotectónica e a geofísica marinha. Tem publicações nos mais diversos temas relacionados com a área de estudo, claro, como a caracterização da perigosidade sísmica e de tsunamis que afeta Portugal continental, a definição da estrutura da crosta e manto superior em vários ambientes geológicos e a utilização de registros em estações submarinas para o estudo da baleia comum. Então, são apenas exemplos. É vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica desde 2013 e é tesoureiro do Centro Europeu de Riscos Urbanos. Atualmente é também o relator científico do Grupo de Trabalho sobre Investigação, Monitorização e Alerta Precoce de Tsunamis. O professor Luís Matias, portanto, vai apresentar... peço desculpa, que eu perdi-me aqui um bocadinho. Ok. Vai apresentar uma comunicação convidada que se chama Improving the Monitoring of Offshore Earthquakes in the Azores Using Optical Fiber Cables, ou seja, vai-nos falar um pouco sobre como é que nós podemos utilizar o potencial, portanto, da fibra óptica para monitorizar os sismos, em particular, portanto, offshore Açores. Portanto, professor Luís Matias, tem a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à organização deste congresso, o convite que foi feito para fazer esta apresentação. Não era esta, mas foi aquela que eu sugeri. Com muita pena minha, acaba por ser, devido à pandemia, não ser presencial. Portanto, eu estava, sinceramente, a contar poder visitar os Açores nesta altura. Portanto, é com grande pena que isso não pode ser feito. Ora bem, eu vou começar esta apresentação pelo fim e dizer que desde 2018 que se sabe que os cabos submarinos que ligam Portugal continental à Madeira e aos Açores vão cessar o seu funcionamento em 2024. O que significa que até lá têm que ser substituídos. Esse alerta foi dado pela ANACOM, tendo sugerido, o próprio presidente da ANACOM, sugerido que os novos cabos tivessem capacidade de monitorização geofísica, ajudando à vigilância de sismos e tsunamis. Também em 2018, uns colegas ingleses, espanhóis, italianos e ingleses publicaram um artigo que mostra como é que os cabos submarinos existentes podem ser utilizados para a observação sísmica. Então, desde essa altura, informalmente, primeiro, investigadores do Instituto de Telecomunicações, do IPMA, Instituto Português de Mar e Atmosfera, e do Instituto Dom Luís, reuniram-se precisamente para avaliar a capacidade de usar cabos submarinos para a monitorização geofísica. Ora bem, essa colaboração inicialmente informal concretizou-se mais recentemente pela assinatura de um protocolo de colaboração entre essas três instituições, que se chama LEA, Listening to the Earth Under the Atlantic, e, portanto, esta apresentação que vocês vão ver enquadra-se nos trabalhos realizados por estes investigadores no âmbito deste protocolo. Ora bem, primeiro irei-vos dizer porque é que nós precisamos de sensores offshore. Já agora, só uma pequena nota, portanto, eu estou a fazer a conversa em português e os slides estão em inglês, portanto, espero que desta maneira todos possam seguir confortavelmente a apresentação. Porque é que nós precisamos de sensores no offshore? Em seguida, uma apresentação breve de quais são as tecnologias que neste momento estão disponíveis para usar cabos de telecomunicações para a observação sísmica. Irei apresentar essas três tecnologias, aqui abreviadamente designadas por SMART, DAS e PEM. Aproveitarei a apresentação SMART, que é aquela mais tradicional, para apresentar o quadro de avaliação da contribuição destas tecnologias para a monitorização de sismos e tsunamis, tsunamis no caso SMART e mais sismos no caso de DAS e PM, e depois terminarei, obviamente, com algumas conclusões.
Ora bem, não é preciso dizer que quer Portugal continental, quer os Açores estão afetados por uma sismicidade significativa, que se traduz pela sua proximidade com a fronteira de placas, no caso dos Açores, até com a proximidade de uma junção tripla. Ora bem, no caso do continente, podemos salientar que, e também no caso dos Açores, no caso do continente, podemos salientar que, relativamente à Europa, é a nossa fronteira de placas que tem o recorde do sismo de maior magnitude registado desde o ano 1000 e tem também o recorde do sismo de maior magnitude causando destruição, que foi o sismo de fevereiro de 69, o sismo de maior magnitude na Europa. Portanto, apesar de não sermos como a Turquia, como a Grécia ou como a Itália, nós temos os recordes dos maiores sismos ocorridos na Europa que causaram destruição. Devemos também salientar o sismo de 1941, na Faia da Glória, com a magnitude de 8.4, que era o recordista até há pouco tempo, até ao sismo de Sumatra, de 2008, creio eu, que era o recordista do sismo de maior magnitude ocorrido numa falha transhumante. Ora bem, além dos sismos, temos os tsunamis e, de facto, esta fronteira de placas é responsável pela geração de um número relevante de tsunamis, alguns deles ocorridos mesmo no século passado. Por exemplo, no século passado tivemos 3 tsunamis gerados em 1941, 1975 e 1969. Por exemplo, o tsunami de 1975 foi registado com uma amplitude de 35 centímetros nos Açores. Portanto, os Açores não estão, digamos, livres da ocorrência de tsunamis que ocorram na fronteira de placas e, portanto, é também um perigo a ter em conta, embora provavelmente não tão sério como o caso de Portugal continental. E, obviamente, nos Açores, tem aqui um mapa de sismicidade que afeta o arquipélago dos Açores e dá para perceber que os sismos maiores mais recentes, que já foram falados nesta sessão, de janeiro de 1980, o motivo deste congresso, e também o sismo de julho de 1998, são sismos que ocorrem no mar. De facto, a maior parte da sismicidade com magnitude maior que 5, assinalada aí com estrelas vermelhas, essa sismicidade de maior magnitude ocorre no offshore. Ora bem, então qual é o problema do offshore, além de gerar tsunamis e ter sismicidade? O problema do offshore é o seguinte, é que se nós, para monitorizar os tsunamis, apenas tivermos estações costeiras, portanto, marégrafos costeiras, o que vai acontecer é que só poderemos confirmar a ocorrência de um tsunami após uma parte da costa estar submersa. E isto foi um trabalho publicado em 2009, onde a cinzento, vocês têm aqui a cinzento, a costa de Portugal continental, que não tem nenhum aviso, nenhuma confirmação atempada da ocorrência de um tsunami. E então, neste trabalho de 2009, foram propostas a instalação de 3 sensores maregráficos no offshore. Com esses sensores maregráficos, considerando os cenários de geração de tsunami investigados, é possível ver que então toda a costa de Portugal continental tem um aviso, é possível confirmar a ocorrência de um tsunami e do seu nível de perigosidade com um aviso tipicamente de 10 minutos ou superior. Relativamente à sismicidade no offshore, vou-vos mostrar um exemplo que resulta de uma investigação que foi feita em 2007-2008, portanto foram instalados um conjunto de sismómetros de fundo do mar, vulgarmente designados por OBS, a sul de Portugal, sul e sudoeste de Portugal, e com base nesses registros foi possível comparar as localizações de sismicidade obtidas pela rede terrestre com a sismicidade obtida com os OBS. A sismicidade dos OBS está indicada aqui com os círculos verdes e a sismicidade registrada com as redes em terra assinalada a vermelho. Portanto, o que nós vemos é um considerável enviesamento das localizações obtidas em terra. Portanto, a rede terrestre dá a impressão de puxar as localizações. Ora bem, isto que nós vemos na localização epicentral também se vê na profundidade.
Portanto, a vermelho, as profundidades determinadas pela rede terrestre e a verde, a profundidade determinada pelos OBS, e como a professora Elisa Buforn já falou hoje de manhã, é necessário explicar como é que esta sismicidade ocorre a profundidades superiores a 40 km. Ou seja, quer o alerta de sismos, quer o alerta de tsunamis, sofrem do facto de apenas poderem ser vigiados pela rede terrestre. Ou seja, precisamos de facto, quer para a vigilância de tsunamis, quer para a vigilância de sismos, precisamos de facto de observações no offshore profundo. Ora bem, isso é possível fazer, e aliás isso é feito, por exemplo, no Japão. Isso é possível fazer com cabos dedicados. Ora bem, cabos dedicados, ou seja, cabos que são pagos exclusivamente para fazer a monitorização de sismos e de tsunamis, são extremamente caros. Isso é possível para o Japão, mas não é uma alternativa para o caso de Portugal e tipicamente para o caso da Europa. Então, uma alternativa será, de facto, usar cabos que já são utilizados pelas empresas de telecomunicações, usá-los também para a vigilância de sismos e de tsunamis. E, portanto, é isso que nós vamos apresentar hoje. Isto é, existem 3 tecnologias que usam cabos de telecomunicações para a vigilância de sismos e de tsunamis. São elas DAS, portanto, Registro Acústico Distribuído, Distributed Acoustic Sensing, PEM, Photonics for Earthquake Monitoring, e SMART, que são as iniciais de Science Monitoring and Reliable Telecommunications. Ora bem, SMART é uma utilização dos cabos de telecomunicações que é defendida pela JTF, a Joint Task Force, que reúne 3 grandes agências internacionais, a Agência de Telecomunicações, a Agência Meteorológica Mundial e também o Unesco, através da Comissão Oceanográfica Internacional. Ora bem, desde 2011 que esta Joint Task Force defende que novos cabos submarinos possam ser equipados com sensores geofísicos. Ora bem, esta tecnologia já existe. Portanto, a tecnologia de ter equipamentos ligados a cabos submarinos no fundo do mar já existe, nomeadamente no Japão. Portanto, vocês têm aqui uma imagem e têm aqui outra imagem. Ora bem, esta tecnologia só pode ser equipada em novos cabos submarinos. Ao contrário das outras tecnologias que eu vos irei falar já a seguir, esta só é aplicável em novos cabos submarinos. Ora bem, que tipo de sensores é que se podem lá colocar? Para a vigilância de sismos e tsunamis, temos sensores sísmicos, tipicamente sensores, um acelerómetro, e nós gostaríamos de ter também um sismómetro, portanto, movimentos fortes e movimentos fracos. Para o tsunami, um sensor de pressão absoluto e a temperatura, que vem associado tipicamente a um sensor de pressão. Gostaríamos também de ter um hidrofone. O hidrofone permite-nos registrar outro tipo de sons, nomeadamente, por exemplo, o som das baleias, o som dos cetáceos, mas também sons dos peixes, e a condutividade, que nos permite inferir a salinidade, portanto, grandezas juntamente com a temperatura, a pressão e a condutividade, grandezas que são essenciais para a monitorização das alterações climáticas e como é que elas se refletem na circulação do fundo do oceano. Ora bem, o grande desafio, mas como eu vos disse, essa tecnologia já existe no Japão. O grande desafio é ter sensores em contacto direto com a água. Portanto, os repetidores, tipicamente de um cabo de telecomunicações, são isolados completamente da água, portanto, podíamos lá ter um acelerómetro e um sismómetro sem problemas, mas todos os outros sensores precisam do contacto com a água. Portanto, isto é um desafio, colocar isso nos cabos de telecomunicações que necessitam ter uma fiabilidade a 25 anos. Portanto, é equipamento que se presume fique no fundo do oceano por 25 anos. Ora bem, como eu vos disse, os cabos submarinos que ligam o continente aos Açores e à Madeira vão cessar o seu funcionamento em breve, 2024 e em 2026 o cabo Açores-Madeira,
E então surge a oportunidade de, estimulada pela presidência da ANACOM, a possibilidade de equipar estes cabos submarinos com sensores geofísicos. Ora bem, eu vou-vos aqui apresentar a avaliação da contribuição desses cabos submarinos para a vigilância de sismos e de tsunamis. Portanto, a sequência do exercício está aqui definida. Primeiro vamos definir a área a ser investigada, quais são as regras para a avaliação dos parâmetros de sismo e de tsunami, definir o cenário de fundo, baseado apenas nas estações em terra, cálculo dos parâmetros relevantes, definir o cenário com os observatórios ligados por cabo submarino e avaliar a diferença e, portanto, a melhoria que é obtida pela contribuição dos cabos submarinos. Ora bem, nós vamos usar para o estudo do campo, vamos usar esta geometria para os epicentros de sismos possíveis de ocorrer nesta fronteira de placas. Fixamos a profundidade focal a 5 km e calculamos para todas as estações qual é o tempo teórico das ondas P a cada uma das estações de cada um destes epicentros. Ora bem, vamos começar por calcular esses tempos para as estações em terra. Estas são as estações que atualmente são operadas pelo Instituto Português da Atmosfera para a vigilância sísmica, e a regra é: eles vão emitir um aviso rápido de sismo quando tiverem 10 leituras da onda P. Portanto, nós consideramos da mesma maneira, ou seja, nós consideramos na nossa avaliação quais é que são as 10 primeiras leituras da fase P. Nós vamos ver que para os Açores vamos ter que adaptar um bocadinho este critério. Para o cenário com observatórios por cabo submarino, na altura em que nós fizemos essa discussão, decidimos optar por um cenário mínimo. Ou seja, qual é que é o número mínimo de estações que nos garante alguma melhoria na qualidade das avaliações de sismos e de tsunamis. Ora bem, obviamente que nós gostaríamos de ter todos os repetidores, que são espaçados tipicamente 70 km entre si, todos os repetidores equipados com esse equipamento, mas esta é a opção mínima, e vamos ver que mesmo a opção mínima tem um contributo significativo para a melhoria da qualidade dos parâmetros sísmicos e de tsunami. Ora bem, que parâmetros é que nós vamos usar para avaliar a qualidade e a melhoria dessa qualidade? Ora bem, tínhamos várias opções. Por exemplo, o tempo de chegada às primeiras 10 estações, o gap, que é o intervalo azimutal entre as estações que são usadas para localizar o evento, e temos parâmetros ligados à localização individual de cada um dos sismos. Ora bem, nós aqui nesta apresentação, eu vou concentrar no gap, ou seja, um elemento puramente geométrico, e relativamente ao cálculo dos parâmetros que dependem da localização e do tempo de percurso, uma vez que eu devo admitir que as leituras das fases P têm alguma incerteza, e devo admitir que o modelo de velocidades que eu usei para criar o cenário não é exatamente o correto, eu vou usar uma simulação de Monte Carlo. E então, na simulação de Monte Carlo, vou considerar 100 modelos diferentes, uma incerteza na fase P de mais ou menos 0,2 segundos, o modelo de velocidades também perturbado com um erro aleatório. Vou considerar que a localização melhor da simulação de Monte Carlo é o centroide das 100 localizações, e para a incerteza eu vou usar a matriz de covariância para definir a elipse de erro. Ora bem, então os parâmetros de qualidade são a distância entre o centroide e a localização verdadeira e a área de incerteza, que é definida pela raiz dos dois semi-eixos dessa matriz de covariância. Ora bem, aqui mostro-vos apenas o ganho
no gap, portanto, no intervalo azimutal, reparem que as estações no offshore são estas a vermelho, as estações em terra são as estações a verde. O ganho, portanto, é tudo o que é amarelo para violeta, temos um ganho. Quanto mais violeta, mais significativo, e nós podemos ver que esse ganho é significativo em toda a Falha da Glória, até ao sul do Cabo de São Vicente. No arquipélago dos Açores não há grande ganho. Reparem, as nossas estações não contribuem grande coisa para a diminuição do gap azimutal no arquipélago dos Açores. Relativamente à distância entre a verdadeira localização, que é esta que está aqui a verde, e a localização dos 100 modelos de Monte Carlo, dá para perceber que aqui é razoável, mas que temos aqui uma grande dispersão aqui na Falha da Glória. E então comparamos a diferença com estações no mar e sem estações no mar. E vemos, de facto, o efeito visual, que agora aqui é concretizado. Portanto, tudo o que é de verde para violeta, nós temos uma boa contribuição na redução da distância entre o centroide e a distância correta. Relativamente às elipses de erro, aqui é só estações em terra, aqui é estações em terra e estações no mar, estações em terra e no mar, e o ganho está aqui representado. O cinzento que aparece aqui são as zonas onde não há ganho. Mais uma vez, vocês veem que no arquipélago dos Açores não é significativa a contribuição das estações no mar. Portanto, em resumo, temos para a tecnologia Smart, temos um bom ganho nos parâmetros geométricos e também nos outros parâmetros de Monte Carlo, mas sobretudo limitado à Falha da Glória entre, digamos, a longitude de Santa Maria e o Cabo de São Vicente. Ora bem, relativamente ao alerta de tsunamis, o que nos interessa é o tempo de percurso entre o tsunami e as estações costeiras. Aqui tem a representação das estações costeiras que são utilizadas atualmente pelo IPMA para fazer a monitorização de tsunamis. E então nós temos aqui o ganho no tempo de percurso dos tsunamis relativamente à costa, o ganho que é obtido pelas estações em terra. E vocês veem também, mais uma vez, o ganho que é significativo, ou seja, superior a 5 minutos, entre o meridiano de Santa Maria e o Cabo de São Vicente. Luís, 5 minutos, está bem? Okay. Ora bem, DAS, Distributed Acoustic Sensing. Neste caso, é uma tecnologia que é recente, mas está bastante desenvolvida, é usada na prospecção sísmica, e aqui o que se mede é o laser que passa no cabo de fibra óptica, ele é refletido em heterogeneidades que ocorrem naturalmente no cabo de fibra óptica. E a monitorização contínua, se o cabo de fibra óptica se deformar, tem aqui um epsilonzinho a deformação, então é possível, medindo a diferença de fase entre o sinal emitido e o sinal refletido, é possível estimar a deformação e o local onde ocorreu essa deformação. Ora bem, a relação entre a deformação uniaxial e a velocidade do solo depende da velocidade de fase da onda sísmica. Portanto, esta é a relação, ou seja, nós podemos recuperar, como se fosse um sismómetro, podemos recuperar a velocidade do solo. E então vamos ver o cenário que nós vamos escolher. Portanto, aqui temos as bolinhas vermelhas, são os sismos que nós consideramos para esta simulação. Este aqui é um desenho esquemático dos cabos que estão disponíveis no arquipélago dos Açores. E então, esta tecnologia do DAS tem um alcance típico. Alguns fabricantes dizem 150 km, mas pronto, aqui considerei que o alcance era de 100 km, tracei circunferência em todos os pontos de amarração e decidi concentrar a minha investigação na contribuição do DAS nesta zona, que é a zona da bacia do Hirondelle e do Banco de Dom João de Castro. Portanto, vou concentrar os ganhos nesta zona. Ora bem, vou passar isto aqui. E então, no caso dos Açores, verifica-se um aspecto curioso, que é, eu não posso usar, aqui no caso dos Açores,
a localização é feita com um mínimo de 8 estações, eu não posso considerar um mínimo de 8 estações sem considerar a origem dessas 8 estações. E então eu tenho que considerar 8 estações divididas por grupos. Esses grupos são ilhas e também o próprio cabo submarino está dividido em sectores. Portanto, neste caso eu considerei sensores virtuais espaçados todos os 10 km. Aqui é a redução permitida no gap, no tal variação azimutal. Portanto, reparem, uma variação significativa, menos significativa a norte da linha que une as duas ilhas. E vamos ver aqui agora o ganho na distância, portanto, um ganho significativo neste domínio e o ganho nas elipses dele. Okay? Um ganho que é significativo em todo o domínio entre as ilhas. Portanto, a redução da incerteza na localização. A última tecnologia que foi designada aqui, Photonics for Earthquake Monitoring, resulta deste trabalho publicado em 2018. Aqui, neste caso, é emitido um sinal de laser que é refletido na outra extremidade e, por interferência, é possível, mais uma vez, determinar se houve ou não houve deformação no cabo. Com 2 sensores equivalentes dos dois lados, é possível determinar o ponto onde a onda sísmica primeiro atingiu o cabo. E reparem que é uma tecnologia que mostrou aqui a comparação do sinal metido no cabo e o sinal medido numa estação sísmica. Não há dúvida que o cabo registra um sinal extremamente parecido com o sinal sísmico. Agora, aqui o caso do PEM, do Photonics for Earthquake Monitoring, é que ele corresponde apenas a um único observatório, mas que pode estar em qualquer ponto do cabo. Portanto, é um único observatório, pode estar em qualquer ponto do cabo. E além de eu saber o ponto de impacto e, portanto, o instante de origem, portanto, o instante de chegada da fase, eu sei também qual é o azimuth, porque ele tem que estar perpendicular ao cabo. Obviamente que existe uma incerteza mais ou menos 180 graus, mas será fácil de levantar. Portanto, neste caso, o cenário que foi escolhido é um cenário usando cabos entre o Corvo e o Faial, e esta é a área monitorizada. Portanto, vamos estudar o cabo entre Flores e o Faial. Dividimos o cabo com sensores espaçados todos os 8 km. Portanto, distância, melhoria. E aqui as elipses de erro, estão a ver? Ups. Ok. Parece que... Bom, deixa eu ver se... Ok. E então temos aqui tudo o que é azul representa o ganho que nós obtemos na diminuição da incerteza dos parâmetros sísmicos. Tudo o que é cinzento, aqui não temos esse ganho. Pronto. As conclusões são que qualquer destas tecnologias oferece uma contribuição bastante significativa para a monitorização de sismos e tsunami, embora o SmartCam essas melhorias sejam mais limitadas entre o meridiano de Santa Maria e do Cabo de São Vicente, mas as outras tecnologias, quer o DAS, quer o PEM, podem ser relevantes para a monitorização da sismicidade nos Açores, no seu offshore. E pronto, obrigado por todos, obrigado a todos. E desculpem ter ultrapassado. Obrigada, Luís. Portanto, creio que foi uma comunicação muito interessante e já estou, como diz o professor, ou como disse o professor Menvita, o professor Casa Oliveira, disse agora, ou repetiu, que eu gostava de ainda cá estar quando isto fosse implementado. Portanto, ainda espero ver a implementação de sismómetros ou de sensores. Pode ser amanhã. Ótimo, pronto, então espero cá estar. Ok, portanto, vamos ver, alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, pode colocar aqui a questão. Portanto, a Ana Ferreira pode, portanto, pôr a sua questão. Obrigada, Luís, por uma apresentação excelente. Queria-te fazer uma pergunta, isto foi todos estes cenários que tu fizeste foi com base em tempos de chegada. Em relação a estas diferentes tecnologias, há perspectiva para usar as formas de onda e as amplitudes e, portanto, tudo? Repara, a minha perspectiva foi o alerta precoce. Isto é, ao fim de 3 minutos, 5 minutos, o Instituto Português de Mar e da Atmosfera tem que emitir um aviso. E, portanto, foi nessa perspectiva que toda esta investigação foi feita, ou seja, a contribuição para esse tipo de aviso.
Portanto, eu não falei nem da contribuição das formas de onda, por exemplo, para a determinação do mecanismo focal. Portanto, isso não foi falado, ou seja, não foi investigado. Portanto, isso obviamente será um bónus, mas não nos 3 ou 5 minutos que eles precisam para fazer a localização rápida. Portanto, eu concentrei-me naquilo que é necessário, 3 a 5 minutos, sim. Sim, sim, completamente. Posso continuar só a fazer um pequeno... É só porque, visto que é um investimento tão grande, estamos a falar agora para anos, acho que seria interessante. Eu percebo perfeitamente, claro que a monitorização é a prioridade, mas se pudesse haver o tal bónus, como tu dizes, e ter em linha de conta que estes dados poderiam ser extremamente interessantes para futuras investigações, acho que é interessante tentar, de facto, ter isso em linha de conta em relação às recomendações para fazer para a ANACOM. Portanto, ter a linha de conta que há toda uma comunidade de cientistas que se calhar gostariam também, se possível, de poder usar esses dados, portanto, para além da monitorização. Pois, por isso é que a nossa proposta é ter portanto, nos sensores do Smart, não é? Ter lá um sismómetro e um acelerómetro. Os japoneses só estão interessados nos acelerómetros, por exemplo. Não tem lá nenhum sismómetro. Portanto, eu diria que a nossa influência será no sentido de solicitar que esse equipamento, portanto, que essas unidades tenham também um sismómetro que permita outro tipo de estudos, de facto. Excelente, excelente. Também tenho muita vontade de ver, de facto, isto tornar-se uma realidade. Muito, muito interessante, Luís. Obrigada. Mais alguma questão ou comentário? Posso fazer uma pergunta? Sim, faz favor, Sr. Professor. Parabéns, Luís, pela apresentação. Eu vi uma primeira apresentação, esta está muito mais desenvolvida, mas eu acho que há aqui um ponto crítico, que é o ponto de partida, que é dizer o que nós temos em presença é uma atual rede sísmica que tem a configuração que tem e cuja 10ª estação está em Lisboa. Ora bom, nós não podemos pensar dessa maneira, porque se pensarmos dessa maneira, estamos a pensar de uma maneira errada. Eu estou muito de acordo com a Ana Ferreira. Nós temos que pensar que se calhar podíamos pôr, a querermos comparar coisas, podíamos pôr as 10 estações em São Vicente, ali à volta, fazer um array, e as 10 estações davam-nos imediatamente o sinal. Porque, quer dizer, quando nós olhamos, quer para a Califórnia, quer para o Japão, quer para a Turquia, quer para um sem número, para o México, etc., eles estão a trabalhar e a conseguir coisas em 3, 4 segundos. Portanto, não há razão nenhuma para que a gente também não consiga fazer isso. Ou seja, claro que não vamos fazer isso com o atual desenho da nossa rede sísmica. Mas eu acho que, digamos, o facto de irmos pôr sensores que se calhar o melhor era até distribuídos, não é? Isto agora eu não consigo perceber muito bem digamos, o alcance de cada um deles, mas que era fundamental termos uma resposta. E se há país que tem esta situação, digamos, do ponto de vista sismológico, somos nós. Muito melhor que a Itália, porque a Itália tem só sismos uns em cima das cidades, não é? Nós não. Nós temos aqui um tempo imenso, não é? Os sismos demoram desde São Vicente até Lisboa, demoram tempo. Desde o sismo de 69 demorou 30 segundos ou 40 segundos, não é? Todos nós sabemos qual é o tempo que temos. E, portanto, eu acho que o pressuposto de dizer que temos que tomar como base o atual desenho da rede é que não está certo. Portanto, é preciso pensar com o IPMA uma forma de redesenharmos a rede sísmica, se calhar mudando algumas estações, comprando algumas que são, com certeza, um investimento muito inferior àquilo que se vai fazer com os cabos. Portanto, eu acho que, ponto 1, é fundamental ter a monitorização nos cabos. Eles podem nos dar, eu creio que muito mais do que aquilo que neste momento nos estão a mostrar, e que é apenas para, digamos, um early warning para tsunami. Eu acho que é possível fazermos early warning também para o shaking, ou para, digamos, as vibrações. Portanto, eu chamava a atenção
da ANACOM e de tudo isto, que devíamos, se calhar, ver um pouco a melhor como é que devemos dar a volta a isto. Não há muito tempo, estou a ver que isto tem mais de 1 ano ou 2 anos e tem que estar decidido, até menos, não é? E, portanto, de qualquer forma, eu fico muito satisfeito de ver um avanço muito grande desde a última vez que tivemos uma reunião antes do Covid, portanto, talvez há 1 ano ou coisa que o valha, e a informação agora. Agora, as premissas são as mesmas, e isso é que eu ponho em dúvida, não deviam ser essas. Bom, posso então acrescentar só 2 notas. A primeira é que, relativamente aos cabos submarinos, em setembro o Governo emitiu um despacho em que atribui à instituição IP Telecomunicações, portanto que é digamos, uma subempresa de IP Infraestruturas, portanto será a IP Telecomunicações a responsável pela elaboração do caderno de encargos dos novos cabos submarinos Continente Madeira e Continente Açores. Portanto, a ANACOM não tem nada a ver com isso. Portanto, a partir de agora será a IP Telecom a lidar com essa situação. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu de facto não falei no Earthquake Early Warning, porque não me parece muito relevante para os Açores, uma vez que nós estamos a falar do sismo de janeiro de 80 e da contribuição dos cabos submarinos para a vigilância de sismos, sobretudo nos Açores. Mas a verdade é que um array em terra não melhora nada o Early Warning System, o Early Warning de Earthquakes, porque nós precisamos de estações lá em cima para podermos ter Early Warning no continente. Portanto, eu não quis apresentar essa, mas temos um argumento para ter sensores próximo das fontes, que é o Early Warning. Ainda não existe, esse serviço ainda não existe, mas esperamos que venha a existir a breve trecho. E um array em terra não serve para nada. Bom, Luís, tudo bem, poderá haver outras soluções. O que falei é que o princípio das 10 estações é que não me parece correto, no sentido em que é preciso redesenhar a rede e ver como é que ela... Não, mas isso é uma decisão técnica do Instituto Português de Mar e Atmosfera. Portanto, é um procedimento... Luís, é um procedimento que eu não vou discutir. Vai fazer o que a comunidade técnico-científica achar que é mais conveniente, e aquilo que, digamos, as consequências de um early warning com 10 segundos, ou 20 segundos, ou 30 segundos, vai fazer bom país, e que é qualquer coisa de muito valioso. Eu já conversei com o apresentador da manhã, que vai falar do Covid, a influência do Covid num sismo agora, e eu pus-lhe a questão ao contrário. Qual é a vantagem se tivermos um early warning de 10 segundos? Quanto é que ganhamos? E esse ponto é muito importante de vermos. Portanto, não é um problema puro e simples de sismologia ou de IPMA, isto é um problema do país, porque é isso que nós também estamos a ver que acontece na Califórnia, onde eles vão ter um serviço, digamos, nacional para trabalhar com isso, ou com outros países, não é? Não, falei da Califórnia. No Japão há muito tempo que eles têm o early warning, que como todos sabem, trava os comboios a tempo. Durante o sismo de 2010 ou 2011, não houve um único comboio que tivesse tido algum problema, nem comboio, nem metro, nem nada, porque eles pararam a tempo. Porquê? Com um sistema desses, mais avançado, menos avançado. Portanto, eu não vejo razão para que nós, como sociedade e como digamos, tentando minimizar ao máximo o impacto dos sismos sobre a nossa comunidade. Eu acho que os Açores também vão beneficiar desta situação. Eu acho que hoje a Ana Ferreira mostrou uma coisa que a mim me faz muito... era uma pergunta que eu tinha para ela. A onda S, se eu percebi, anda a uma velocidade de 1,7 ou coisa assim, nos primeiros 2 quilómetros. É verdade isto? Carlos, agradecia também que não monopolizasses aqui a bem, eu calo já. Depois podemos conversar depois, sim. Mas sim, era essa a velocidade. Sim. É essa a velocidade. Sim, e, portanto, essa a velocidade
nós nos Açores estamos em presença de um fenómeno muito diferente daquele que estamos a trabalhar aqui, com velocidades de 4 e de 8 km. Pronto, eu deixo só o alerta, mas que acho que é muitíssimo importante. Muito obrigada, Carlos. Portanto, já passa 10 minutos da hora, ainda temos aqui 2 questões, portanto, se as pessoas concordarem em ficar mais um bocadinho, agradeço é que as questões sejam postas rapidamente e que a resposta seja tão sucinta quanto possível. Portanto, primeiro tinha aqui o pedido do Borges. Sim, portanto, a questão é exatamente com o alarme precoce e com a intervenção do Sr. Carlos Sousa de Oliveira há pouco. Portanto, o alarme precoce de sismos, não de tsunamis, porque penso que não é uma questão sequer muito crítica. De sismos, sim, porque estamos a falar portanto, de segundos que temos que ganhar, digamos assim, no tempo de propagação das ondas. Quanto a mim, estas técnicas que o Luís apresentou são muito interessantes. Não percebo, portanto, o Luís não referiu, mas provavelmente esse assunto está tratado. Qual é o atraso de processamento dos dados que vem, portanto, da fibra óptica? Estamos a falar de quanto tempo? Portanto, que ordem de grandeza? E, por outro lado, acrescentar que, de facto, portanto, a configuração da rede na zona, digamos assim, genérica do Cabo São Vicente está a sofrer alterações neste momento. Portanto, nós estamos a instalar 4 estações portanto, de post-hole com acelerómetros à superfície. Já existe uma quantidade imensa de acelerómetros instalados ao longo da costa e irão ser instalados mais, portanto, digamos assim que as 10 estações não vão, as 10 estações mínimas vão estar muito próximas da região onde chegaram as primeiras ondas sísmicas e, portanto, daí conseguir-se-á com certeza diminuir o tempo de atraso, o tempo portanto, necessário para fazer uma estimativa dos parâmetros do sismo, para efeitos de alarme precoce. Portanto, mas a questão que eu colocava, Luís, é saber estas 2 tecnologias que referiste, que tipo de processamento é que estão, digamos, está implícito aqui nestas técnicas, portanto, para tentar perceber se de facto isto é interessante sob o ponto de vista do alarme precoce. Bem, deve haver uma grande confusão, porque eu não falei em alerta nenhum precoce. Portanto, o que eu falei é o Instituto Português de Atmosfera, ao fim de 5 minutos, tem que enviar à Proteção Civil uma informação relativamente à magnitude e à localização de um evento ocorrido na sua zona de influência. Isto nada tem a ver com o alerta precoce de sismos. Portanto, peço desculpa pela confusão que ocorreu. Portanto, eu não falei em ganho nenhum, na minha comunicação, eu não falei em ganho nenhum relativamente ao alerta precoce de sismos. Portanto, a regra das 10 estações é a regra que está instituída no Instituto Português da Atmosfera para fazer esse tipo de localização. Ora, obviamente, pronto, podemos alterar qualquer coisa dessa. E, de facto, o professor Carlos Sousa Oliveira, que coordenou da parte de Portugal um projeto europeu dedicado ao alerta precoce, se nos der uma recomendação relativamente às características, qual é que deve ter um sistema de alerta precoce baseado em registros automáticos de estações sísmicas, perfeitamente nós iremos calcular, com base nesse pressuposto, os ganhos que poderão advir da localização de estações sísmicas. Portanto, repara, 10 estações localizadas todas no mesmo sítio não parece que sejam muito úteis para, dada a curta abertura azimutal, não sei se serão as mais úteis para fazer uma localização. Mas isso é uma questão operacional do Instituto Português da Atmosfera, como é que eles irão utilizar esse conjunto de estações, uma vez que, por exemplo, nos Açores, não é também 10 estações, portanto, as estações têm que estar, ou 8 estações têm que estar distribuídas para algumas ilhas para ter alguma cobertura azimutal. Pronto, isto é apenas uma observação. Relativamente aos tempos de atraso ou no processamento desta informação, uma vez que não metemos a mão da massa, mas eu diria que é semelhante aos tempos de comunicação associados a outras estações sísmicas. Não estou a ver que não se possa fazer em tempo real. Não é uma questão de minutos, será uma questão de alguns segundos, à semelhança das outras estações sísmicas. Mas, como eu digo, não temos a mão na massa, portanto, não posso dizer com certidão
qual é o tempo que vai mediar entre o registro e a sua disponibilidade no centro de operações. Obrigada. Temos aqui um pedido ainda para uma questão, não sei bem quem é, porque assina como SIS 70.1, portanto não sei se quer falar, não sei quem é. Fernando Carrilho. SIS 70.1, Fernando Carrilho. Faz favor. Que por distração não redigiu corretamente o nome do utilizador. Não, é sobre estas questões que foram levantadas agora na discussão, após a apresentação do Luís Matias, que de facto não focou o problema do alerta sísmico precoce, porque não era isso que estava em cima da mesa, mas quando nós falamos de alerta sísmico precoce, em particular para o continente, a questão de concentrar estações ou não concentrar estações, temos que ter em mente que tipo de sistema de alerta é que queremos. Na lógica daquilo que está em desenvolvimento e que funciona como um protótipo aqui no IPMA, sem qualquer saída de informação posterior ainda, nós concentramos na perspectiva de um sistema de alerta precoce regional, de alcance regional, o que implica que tem que ser um sistema capaz de, em poucos segundos, localizar e avaliar a magnitude de um sismo para, a partir daí, fazer uma previsão do nível de movimento do Sol em determinados locais, em particular Lisboa, e pensamos em Lisboa como sendo a capital, um ponto obviamente importante, em que se consegue mais de 30 segundos, 30 a 35 segundos de lead time. Mas o problema deste sistema de alerta regional é, de facto, o problema da cobertura azimutal. Concentrar as estações todas num único ponto e tentar, a partir daí, fazer uma localização e uma avaliação de magnitude tem um risco, que é um risco de localizações erradas e avaliações erradas. Portanto, há um problema de falsos alarmes que pode aqui ser levantado. Portanto, eu até pessoalmente vejo como positivo distribuir as estações de forma a que a cobertura azimutal seja tão maior quanto possível, embora, claro, dada a configuração que nós temos do offshore para a terra, nunca consigamos fazer muito isso. Portanto, o Fernando Borges já falou na questão das novas estações borehole que vão ser instaladas agora até final do ano, e também para referir que a rede acelerométrica sofreu um incremento enorme nos últimos anos e estão ainda programadas mais algumas estações, precisamente para a zona sudoeste. Portanto, são breves notas sobre esta questão. Obrigada. Não sei, penso que o Luís não precisa de comentar este comentário, mas, portanto, já passamos da hora, ultrapassámos o tempo deste seminário. Não sei se, para já eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os oradores e todas as pessoas que participaram na discussão e que assistiram a esta maratona. Portanto, esta sessão 3 prolongou-se um bocadinho, portanto, foi um bocadinho mais longa do que o previsto. Não sei se sou eu que encerro a sessão hoje para se iniciar amanhã, ou se a Mónica quer dizer alguma palavrinha para encerrar a sessão de hoje e depois, portanto, anunciar a sessão da manhã. Portanto, pela minha parte, obrigada a todos. Então, deixo a palavra à Mónica para encerrar aqui a sessão de hoje. Obrigada a todos por terem estado desde as 9h30 connosco. Chegámos aos 75 participantes. Foi ótimo, tudo muito virtual. É estranho, mas é bom ter-vos aqui connosco. As gravações, vocês estão todos online no Facebook do SERIS, do Investigação, Inovação e Engenharia Civil para a Sustentabilidade, a página do Departamento do Técnico, e as gravações vão ficar lá, portanto podem ir sempre ver quando desejarem. Amanhã conto convosco aqui por um bocadinho antes das 10, para se ligarem, vemos os microfones e começamos às 10 com a keynote do professor João Ramon Correia. Uma boa tarde e vamos tentar imaginar um porto de honra virtual no final do primeiro dia. Muito obrigada a todos. Obrigado. Não sei se alguém mais quer dizer alguma palavra, professor Murado, professor Oliveira. Não, obrigado a todos, até amanhã. Até amanhã, acho que estamos todos já cansados. Até amanhã. Até.